Quem é mais antigo vai lembrar de uma suposta teoria, mas que foi comentada pela mídia brasileira, de um mal chamado môngelo. Seria, supostamente, um tipo de bactéria feita de plástico, de lixo, e que era muito pequena, seria um micro-organismo supostamente autotecnológico e criado por alguém, e que agia como uma bactéria, se infiltrando e se fundindo, inclusive, com a pele das pessoas. Isso foi noticiado pela mídia brasileira. Nós mostramos isso aqui em vídeo, na época que ainda dava para fazer esse tipo de coisa. E nunca se provou nada, né? Apenas um caso isolado de uma pessoa que disse ter o problema e tinha as imagens microscópicas do tal mal, né? Mesmo assim não foi levado muito a sério, até porque também não teve outros casos para a gente analisar. Hoje, chegou a dica do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, falando de microplásticos que foram encontrados nas águas das nuvens. E isso foi feito um estudo no Japão, meus irmãos. Não foi qualquer um que inventou isso aqui. Foi estudado as águas que ficam nas nuvens, né, que se preparam para formar ali as chuvas, e se notou a presença de plástico nelas. E aí eu fico logo pensando, né? Nós também que acompanhamos os rastros químicos, que até hoje ninguém explicou. Eu só lembro daqueles cientistas americanos, pesquisadores americanos, que disseram que o pouco que eles conseguiram analisar, né, daquela fumaça que aqueles aviões deixavam, eles encontraram mais de 50 substâncias desconhecidas. Ou seja, não eram substâncias que tem na natureza. Você sabe que um remédio, por exemplo, ele é a junção, né, o processo químico de várias coisas que existem na natureza para nascer aquela fórmula ali. É uma junção, né, e passa por procedimentos e vai mudando ali os compostos. Então eles descobriram mais de 50 no pouco que eles analisaram. E olha que essas análises são difíceis de fazer. Os caras não entraram no avião e colheram um pouco. Eles pegaram já o que estava no ar, né? Então, meus irmãos, talvez agora nós comecemos a ter os efeitos reais do que era de fato aquilo, né? Eu vou passar para vocês aqui uma matéria que é muito recente, ela é de 28/10/2023, e ela fala o seguinte, ó. Agora, claro, né, você já sabe, já deixo claro aqui, como se trata de uma matéria da mídia, eles sempre vão colocar a culpa em nós mesmos, né? Vão usar sempre cada coisa que se encontrar nesse planeta para apoiar ainda mais a versão oficial. Qual é a versão oficial? Você já sabe, você que acompanha o canal sabe, que é sempre o clima, né? O efeito que nós estamos causando no clima. Todas as mazelas serão sempre apontadas para isso. Então, já sabendo disso, pega agora mesmo a vitamina de abacate e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. A produção de plásticos já se tornou um grande problema para o mundo. Não é à toa que existem diversos animais que correm o risco de serem extintos por conta da alta qualidade de microplásticos nos oceanos. Contudo, parece que esse material tóxico não está apenas nas águas dos mares. Um novo estudo realizado pela Universidade de Waseda, no Japão, afirma ter detectado a presença de microplásticos nas águas das nuvens japonesas. De acordo com o artigo Environmental Chemistry Leste, os pesquisadores coletaram as amostras em nuvens de regiões montanhosas e de alta altitude no Japão, especificamente no cume do Monte Fuji. Após uma análise minuciosa, eles confirmaram a presença de microplástico nas nuvens, provavelmente microplásticos transportados pelo ar, AMPs, por meio de aerosolização. Além disso, os estudos também apontam que os cientistas já detectaram grandes quantidades de microplásticos em humanos e animais, até em órgãos como pulmão, coração, sangue e placenta. A descoberta foi realizada por meio do uso de técnicas avançadas de imagem, incluindo imagens por reflexão total, atenuada e a espectroscopia infravermelha, por transformada de fluorescência microscópica. Microplástico na troposfera livre são transportados e contribuem para a poluição global. Se a questão da poluição do ar por plástico não for abordada de forma proativa, as mudanças climáticas e os riscos ecológicos podem se tornar uma realidade, causando danos ambientais irreversíveis e graves no futuro. Assim explicou o líder do estudo e professor da Universidade de Waseda, Hiroshi Okoshi. Ao todo,
Os pesquisadores encontraram 9 tipos diferentes de polímetros plásticos e um tipo de borracha que foram transportados pelas nuvens pelo ar. As descobertas também confirmam que os AMPs podem desempenhar um papel fundamental na formação de nuvens, ou seja, um fenômeno que pode acabar afetando o clima em algum momento. O artigo explica que as acumulações de AMPs podem afetar principalmente as regiões polares da Terra e, assim, causar alterações significativas na biodiversidade do planeta. No geral, eles encontram concentrações que variam de 6,7 a 13,9 peças de microplásticos por litro de água, incluindo polietileno, polipropileno, terifetalato de polietileno e poliuretano. Os AMPs são degradados muito mais rapidamente na alta atmosfera do que no solo devido à forte radiação ultravioleta. E esta degradação liberta gases com efeito de estufa e contribui para o aquecimento global. Como resultado, as conclusões desse estudo podem ser usadas para explicar os efeitos dos AMPs nas futuras projeções de aquecimento global. Orochi concluiu assim em um comunicado oficial. Aqui encerra a matéria. Então, como eu disse para vocês, meus irmãos, tudo sempre vai reforçar a narrativa deles, que a gente infelizmente não pode nem questionar. Agora, uma coisa que a gente pode aqui pelo menos dar de ideia é que seria interessante nós começarmos, a multar as empresas e obrigar elas a fazerem materiais que se decomponham mais rápido. Ora, você vê o preço de muitos produtos aumentando, inclusive do combustível. Eu lembro quando o Mourão, o vice-manda-chuva do passado, ele disse o quê? Mourão. Ele disse, olha, o preço dos combustíveis não vai baixar. Eu acho que essa foi a coisa mais sincera que ele falou na vida. E eu digo, é isso mesmo. Ele disse, há um movimento global, para aumentar esses preços mesmo, tanto por falta que esse produto já tem lá fora, e tanto por questões climáticas. Então ele disse, dificilmente o combustível vai baixar, e você vê isso mesmo. Até porque no Brasil, meus irmãos, e isso é tema para outro vídeo, eu estava vendo aquele jornalista Boris, e ele estava fazendo uma lista dos carros que estão, pelo menos aí, de 7 a 10 anos desatualizados. Eu inclusive fiz um vídeo também no meu outro canal, deu até uma audiênciazinha para um canal pequeno, e eu falava daquela moto Z1000, que é o sonho de muita gente. E a Kawasaki vende essa moto aqui mais cara do que a Z900, sendo que ela é muito inferior. Ah, Davi, ela corre menos, a questão não é essa. Ela é uma moto que saiu de linha lá na Europa e está sendo vendida aqui no Brasil mais cara, em alguns lugares chega a 80 mil, enquanto a Z900 você compra aí com toda a tecnologia, uma moto atualizada, você compra ela por 60, 62 mil, e a outra os caras pedem até 80 mil, sendo uma moto defasada. E o pessoal compra porque não faz pesquisa. É a mesma coisa que acontece com vários modelos de carros. Às vezes a concorrente tem um produto mais atualizado, por exemplo, falando de picapes, a Ford Ranger, ela é um produto atualizado, mas o cara vai lá e compra uma Amarok, que não é mais atualizada desde 2014, sei lá, mais ou menos por isso. Ah, porque eu gosto da Volkswagen. O pessoal tem o seu dinheiro, e não tem pena do seu suor. Não tem, porque você não pode ser fanboy a esse nível. Você tem que procurar o que é melhor para você, E sabendo disso, meus irmãos, várias narrativas, e nós somos tratados mesmo como um país de terceiro mundo, onde eles mandam sempre o pior pra cá. E aí o que é que tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver, porque a desculpa que eles dão sempre é que não, isso aí é o que dá pra fazer, é porque é sustentável, então aumenta os preços, taxam os combustíveis, taxam o produto que você quer, tudo isso porque precisa ser assim para ser sustentável, para não haver um consumo desenfreado, que é o que eles falam, Então você tem que pagar caro pelas coisas. E aí vem a contradição. O mesmo não vale para eles. Por que só o consumidor tem que se ferrar e pagar mais caro? Porque só ele deve sofrer as consequências pelos problemas mundiais. Será que as empresas não teriam que se comprometer muito mais do que ficar falando desse sonho absurdo que é o carro elétrico, porque é um sonho absurdo. O que uma bateria daquela precisa de recursos naturais para ser feita, e o que se consome para gerar energia de uma frota, uma suposta frota elétrica, bastava 10% ou 20% dessa frota ser elétrica para o país entrar, um país autossuficiente como o Brasil, para ele entrar aí em uma crise hidroelétrica. E aí? E os outros países que é a base de carvão? Então é um absurdo. A ideia que você está vendo aí é subir preços, arranjar justificativas e fazer com que o consumidor tenha menos acesso a produtos e serviços que ele já tem agora.
Como não há desculpa para aumentar esses preços assim, então coloca que é uma causa global. Agora, repito, quando é o contrário, não fazem a mesma coisa. Porque as empresas já deveriam muito. E é tudo, família. É um computador que você compra, é uma televisão, é um celular. O que acontece com esse produto depois que acaba a vida útil dele? Porque a gente sabe que os componentes que eles têm vão passar milhares de anos para se decompor. Não deveria ser obrigação, né, dessas empresas recolher esse produto e dar o descarte, né, ou reutilizar aquele material em outro projeto, né, refazer, reconstruir. Deveria ser obrigação deles, mas eles não têm responsabilidade nenhuma. Você compra, paga, pronto, e dali para frente você que se vira com esse produto, inclusive para descartá-lo, né? Então você vê, meus irmãos, mais uma vez, né, não desmentindo aí os donos da verdade, mas você vê muita incoerência, muita inconsistência nessas teorias. Agora, uma coisa eu não duvido, é que deve estar mesmo a nossa água cheia, como essa pesquisa no Japão tem apontado, deve estar cheio mesmo desse microplástico, porque basta você ir, às vezes eu fico impressionado, pega aqui serra, dentro de mato mesmo, e aí você encontra uma lagoazinha, um açude, quando você pensa que não, tem lá bolsas de plástico, alguém jogou. Você fica triste com isso, né? Porque é uma coisa que está ali grátis, principalmente acessível para quem é mais pobre, para quem tem menos condição, e essas próprias pessoas não cuidam, né? E a gente vê aí o que é que acontece com essa quantidade de garrafa, né? Antigamente a garrafa era de vidro, né, que era reutilizada, se quebrasse ali na natureza mesmo, ela voltava a ser o que foi originalmente. Não, vamos tirar as garrafas de vidro, por quê? Para botar de plástico. A de plástico, ela é mais tóxica, isso é um fato, né? Passa milhares de anos para se decompor e ninguém tá nem aí. Então, na minha opinião, se você me perguntar, eu sou sincero para dizer que isso nunca foi pensando em bem-estar seu, muito menos de planeta. Os caras só potencializam lucro, tem a mídia como porta-voz, tem autoridades no bolso e o resultado tá aí. É triste. Deixa a tua opinião, meus irmãos, o que é que você acha agora de plástico na água também. Eu faço questão de saber, tá certo? E fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!